Fala, torcida alviverde! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Verdão, com as últimas notícias que estão movimentando o clube nesta semana decisiva. Eu tenho informações que estão deixando muita gente preocupada nas dependências do Allianz Parque e vocês precisam saber exatamente o que está acontecendo nos corredores do clube antes da final mais importante da temporada. Vamos começar pelos fatos que estão circulando internamente e que pouquíssimas pessoas estão comentando publicamente. A temporada de 2025 trouxe investimentos recordes para o Palmeiras. Estamos falando de mais de 700 milhões de reais gastos em contratações. Esse valor representa o maior aporte financeiro já feito em uma única janela de transferências na história do clube. A expectativa era proporcional ao investimento, mas a realidade dentro das quatro linhas está muito distante do planejado. Entre todas as contratações realizadas nesta temporada, existe uma que está gerando desconforto enorme dentro do clube. Emiliano Martinez chegou ao Palmeiras vindo do Midtjylland, da Dinamarca, por 44 milhões de reais. O uruguaio foi uma indicação direta de Abel Ferreira, que pediu o jogador como prioridade para reforçar o setor de meio-campo. A ideia inicial era formar uma dupla de volantes de alto nível técnico com Aníbal Moreno, dando mais opções ao treinador português nas partidas decisivas. Acontece que o rendimento de Emiliano Martinez está muito abaixo do esperado. Muito abaixo mesmo. E isso está causando irritação não apenas em parte da torcida que acompanha os jogos, mas principalmente dentro da diretoria do clube. Pessoas muito próximas à presidente Leila Pereira estão demonstrando incômodo visível com as atuações do volante uruguaio. O nível de insatisfação aumentou consideravelmente após a partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Naquele jogo específico, os erros cometidos por Emiliano Martinez foram considerados inaceitáveis para um atleta que custou tanto aos cofres do Palmeiras. A diretoria entende que determinados equívocos não podem acontecer em jogos decisivos, especialmente quando se trata de um investimento dessa magnitude. O jogador é convocado regularmente para defender a seleção uruguaia comandada por Marcelo Bielsa, mas mesmo assim continua apresentando performances muito distantes do nível técnico que foi projetado quando ele foi contratado. Esse desconforto todo com Emiliano Martinez está gerando uma consequência direta: o aumento significativo da pressão sobre Abel Ferreira. O treinador português foi quem pediu a contratação, bancou o jogador publicamente e agora não está conseguindo extrair o melhor do atleta. A situação ficou tão delicada que o Palmeiras chega às vésperas da final da Libertadores sem ter um primeiro volante definido para a partida mais importante da temporada. Aníbal Moreno, que era a primeira opção, vive oscilações evidentes no seu rendimento. Emiliano Martinez não consegue engrenar de jeito nenhum. E agora surge uma situação que ninguém poderia imaginar no início do ano. Bruno Fux, que é zagueiro de origem, entrou na disputa pela vaga de volante porque está transmitindo mais segurança defensiva do que os meios-campistas contratados especificamente para aquela função. A possibilidade de improvisar um zagueiro como volante na final da Libertadores era algo completamente impensável há alguns meses, mas hoje é considerada uma opção real pela comissão técnica. Isso demonstra o tamanho do problema que Abel Ferreira está enfrentando neste setor do time. São apenas 3 jogos restantes antes da decisão contra o Botafogo, e o comandante português precisa encontrar uma solução urgente. O ambiente interno indica que a cobrança sobre Abel Ferreira tende a aumentar ainda mais nos próximos dias. A diretoria do Palmeiras tem uma visão muito clara. Investimentos altíssimos exigem respostas imediatas dentro de campo. O rendimento do meio-campo se tornou o ponto mais sensível e problemático de todo o elenco alviverde. Abel terá pouquíssimo tempo para tomar a decisão que pode definir o destino da temporada inteira. Mas as questões complicadas não param por aí. Enquanto o Palmeiras lida com essas turbulências internas relacionadas ao desempenho de algumas contratações, outro assunto está gerando repercussão e merece atenção especial. Gustavo Alfaro,
técnico da seleção paraguaia, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e fez declarações importantes sobre Gustavo Gomes. O treinador da seleção paraguaia foi direto ao ponto. Gustavo Gomes está fora do amistoso contra o México que acontece nesta terça-feira, às 22h30. A justificativa apresentada por Gustavo Alfaro foi clara e chama a atenção pela forma como foi colocada. Segundo o técnico, houve um acordo estabelecido com Palmeiras e Atlético MG para a liberação dos jogadores que disputarão finais de Libertadores e Sul-Americana. As palavras de Gustavo Alfaro foram muito específicas. Tenho o caso de Gustavo Gomes e Júnior Alonso, que têm de disputar as finais das Copas Internacionais na América do Sul, a Libertadores e a Sul-Americana. Júnior Alonso jogará no próximo sábado, e no sábado seguinte, Gustavo Gomes jogará a final da Copa Libertadores. Houve um acordo com os clubes, porque, obviamente, já estive do outro lado e conheço as suas necessidades. O técnico paraguaio continuou explicando. Temos pouco tempo de data FIFA, mas ainda são jogos amistosos. Uma final intercontinental é uma final, ou uma final continental, e é muito mais importante do que um jogo amistoso. A menos que seja uma emergência, nenhum dos dois jogadores estará no próximo jogo, principalmente para preservar a sua condição física. Aqui está um detalhe que merece atenção. Apesar das declarações de Gustavo Alfaro sobre o acordo, fontes ligadas diretamente ao Palmeiras informaram que o clube não solicitou à seleção paraguaia que Gustavo Gomes fosse preservado do amistoso. Essa informação contradiz um pouco a narrativa apresentada pelo treinador da seleção. Mas o fato concreto é que o zagueiro-capitão do Palmeiras não entrará em campo contra o México. Quanto à logística de retorno ao Brasil, Gustavo Gomes voltará à capital paulista após o amistoso em voo fretado pelo próprio Palmeiras, conforme o planejamento estabelecido. A expectativa é que o defensor chegue na manhã desta quarta-feira e passe por avaliação com o departamento médico do clube, procedimento padrão para todos os jogadores que retornam de compromissos com suas seleções durante as datas FIFA. A presença de Gustavo Gomes é fundamental para o Palmeiras neste momento da temporada. O zagueiro paraguaio é o capitão do time, líder do sistema defensivo e peça insubstituível no esquema tático de Abel Ferreira. Qualquer problema físico ou desgaste excessivo poderia comprometer seriamente os planos do Verdão para a final da Libertadores. Por isso, a decisão da seleção paraguaia de preservá-lo do amistoso, independentemente de quem tomou a iniciativa, acaba sendo positiva para os interesses palmeirenses. O Palmeiras enfrenta o Vitória nesta quarta-feira às 19h30 no Allianz Parque pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo é fundamental porque o time vem de 2 derrotas consecutivas e perdeu a liderança do campeonato para o Flamengo. Não há mais margem para tropeços nesta reta final da competição. A situação do Palmeiras neste momento é extremamente delicada. De um lado, há a pressão interna sobre Abel Ferreira por conta do rendimento abaixo do esperado de contratações caríssimas como Emiliano Martínez. Do outro lado, há a necessidade urgente de resultados positivos no Campeonato Brasileiro para manter vivas as chances de título. E no horizonte mais próximo, a final da Libertadores contra o Flamengo representa a oportunidade de salvar a temporada e justificar os mais de 700 milhões investidos. Abel Ferreira está vivendo um dos momentos de maior pressão desde que chegou ao Palmeiras. As cobranças internas aumentaram, a paciência da diretoria com alguns jogadores está no limite e as decisões táticas do treinador estão sendo questionadas de forma mais direta. Os próximos jogos dirão muito sobre o futuro do comandante português no clube. A torcida palmeirense está apreensiva, mas ainda confia no trabalho de Abel Ferreira. O português já conquistou títulos importantes e sabe lidar com momentos de pressão. No entanto, desta vez a cobrança vem de dentro, da própria gestão que desembolsou valores recordes e espera ver retorno à altura do investimento realizado. Agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O que você acha dessa situação envolvendo Emiliano Martínez?
Abel Ferreira deveria ser cobrado pelos resultados abaixo do esperado de algumas contratações? E sobre Gustavo Gomes, você concorda com a decisão da seleção paraguaia de preservá-lo para a final da Libertadores? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização e deixe aqui nos comentários a sua análise sobre esse momento delicado que o Palmeiras está vivendo às vésperas da decisão mais